Jesus, o divino avatar, não está mais crucificado. Ele agora está de braços abertos para todos nós. Devemos vê-lo como luz, como paz e como amor. Onde tem luz, não tem trevas. Onde tem paz, não tem guerras. Onde tem amor, existe a fraternidade. Senhoras e senhores, ao iniciarmos o nosso programa, cumprimentando-os, é o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. E convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, uma boa noite a todos, a todas. Onde quer que estejamos, convidamos a todos para entrarmos em atitude de oração. Seja sentando-se confortavelmente. Quem quiser fechar os olhos, fechem. Procurando uma respiração mais calma, serena, acalmando as batidas do coração. Deus é soberanamente bom e justo. Pai amado, permita hoje que os bons espíritos possam estar entre nós, próximos a nós, trazendo aquele fluido que cada um necessita. Quem quiser que peça nesse instante, peça a Deus, peça com fé, peça ajuda. Deus, me ajuda. Quem tiver alguma dor, peça ao Pai o alívio ou a cura, mas peça com fé. Que todos nós, onde quer que estejamos, possamos estar mais calmos, prontos, aptos para receber as bênçãos durante este programa que se avizinha, que logo iniciará. Que nós possamos, quem sabe, até mesmo recebermos cirurgias espirituais. Ó Deus, te apieda de cada um de nós. Que assim seja. Quando nós, antes de entrarmos no ar aqui, brincávamos e todo mundo está mascarado, menos nós aqui, e que as pessoas deviam estar rindo, e aí não se vê o sorriso mais das pessoas, né? Todo mundo está de máscara. Mas pelos olhos, sim, eu acho que esse sorriso às vezes está faltando para nós nos dias de hoje, né? Então que a gente possa, nem que seja interiormente, sorrir para nós mesmos. A gente tem que começar a sorrir de novo. Começar a sorrir de novo, porque está muito triste tudo, né? Tem muita tristeza por aí, viu, gente? A lição de hoje é fermento espiritual. Diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem, direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal.
Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente, por intermédio de nossas ações. Veja bem, nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Essa lição do fermento aí é sensacional, né, irmão Jussi? Buenas. Muito buenas. Abraçando novamente vocês, todos que nos veem, todos que nos ouvem, todos que nos assistem. Enquanto tu descrevia o nosso tema de hoje, Antônio, eu pensava sobre a ótica que nós recebemos as notícias. Provavelmente o que eu vou citar como a minha ótica não é a ótica do Deus. Mas logo veremos. Mas isso é muito bom, pessoal. Isso é muito profícuo. Por quê? Porque à medida em que nós nos interessemos por o assunto que diz respeito a modificações na nossa vida, e o fazemos mais de uma vez interpretações teremos. E quando fazemos coletivamente, várias interpretações nós teremos. E eu tirei para este tema do fermento espiritual, Antônio, o capítulo 21, que fala das árvores e dos frutos. Conhece-se as árvores pelos frutos que elas dão. Então, o fermento também vai designar quem é o autor da sua produção, né? Então, se é assim que Emmanuel nos encaminha, quando ele nos diz que nós temos milhares de expressões do pensamento e outras milhares de pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente, é porque o nosso pensamento, o nosso fermento, ele influencia. E a árvore que dá bons frutos ou maus frutos, influencia quem os consome, né? Então eu fui por aí. Vou esperar o que o Dilson vai falar. Irmão Dilson. Pois então. Pois é. Essa é a linha. É a vibração, enfim. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa toda, disse Paulo, né? Então... Eu me lembrei do pão agora, né? Pois é, mas o que é levedar, né? Sim, exatamente. É tornar maior, né? É aumentar, é tornar maior. É envolver, né? Também é influenciar. É influenciar. Então, não sabeis que um pouco de fermento
leveda a massa toda. Modifica a estrutura. O Antônio faz a abertura hoje, olhando os olhos de todos que estão aqui presentes. Quem sabe os olhos de quem está em casa, gente? Como estão? Nós temos, Julci, em vários pontos do Evangelho, nós podemos traçar, né, olhares aí. Nós temos lá no final, no capítulo 27, o item 10, uma explicação sobre como a prece, como na verdade o que eu quero chegar é o pensamento. Como o pensamento, ele leveda, ele pode levedar. Ou, no sentido que Emmanuel coloca aqui, tanto para o bem como para o mal, né? Mas aqui nós vamos falar só no bem. Então vamos trabalhar o bem. Não, vamos trabalhar para levar todos para o bem. Motivar o nosso público para ir para o bem. Tu sabe que eu estava pensando aqui, não fugindo do assunto, mas voltando à época antes da pandemia. Nesse horário das 8 horas das terças-feiras, o salão aqui estava completamente lotado. Chegava ao ponto de ter 300 pessoas aqui, até mais. E eu, quando fazia as exposições, quem se lembra disso aí, vai lembrar há 2 anos, no final eu fazia as pessoas se abraçarem. Muita gente até não vinha. Hoje nós estamos tão parados, tão assim, que estamos parece que sem se olhar, até nem nos olhar, nós não nos olhamos mais, parece que estamos com medo que um vírus vai nos pegar. Eu acho que a gente precisa de novo voltar os olhos uns para os outros. Se não podemos conversar de perto, mas pelo menos olhar com bons olhos as pessoas. Estou precisando disso de novo. Saber quem está do nosso lado, saber que essa pessoa precisa da nossa energia, do nosso levedo. Isso, então, nessa linha, exatamente, como isso se processa? Por acaso, alguém aqui presente ou em casa, já aconteceu o seguinte: vocês pensaram em alguém e alguém ligou para vocês, o telefone tocou. Por acaso, alguém já aconteceu com alguém? Olha, gente, deve ter acontecido com todo mundo. O que ocorre? O pensamento, ele percorre o infinito na sua velocidade própria. É incalculável, a velocidade do pensamento é muito maior que a da luz. Não existe cálculo, estimativa possível para isto, para aferir a sua velocidade. Mas é instantâneo, pensou, está lá. Só que nosso pensamento, por vezes entristecido, né? Só por vezes, não é sempre, né, que a gente está triste. Não é sempre que a gente está revoltado, magoado. Esse pensamento, assim como o exemplo do telefone, ele alcança o destino. O ensinamento de Emmanuel é muito claro: os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente. Então, pesam na balança do mundo para o bem e para o mal. O Jucira está se coçando ali para falar, né? Não, posso continuar? Então, cuidemos dos nossos pensamentos, porque nós estaremos influenciando as pessoas que estarão próximas. Vamos para uma situação agora um pouco diferente do telefone. Geralmente no trabalho, vez em quando, a gente tem aquele mau pensamento para com o chefe ou um colega de trabalho. Só de vez em quando, não é sempre. E aí, nós estamos no trabalho e por algum motivo a gente lembra do chefe, lembra do colega de trabalho. Só que, às vezes, a gente tem aquele pensamento de meio triste, desgostoso, de contrariedade. E aí a gente começa a fazer aquela emanação fluídica. A exemplo do telefone, aquela emanação chegou no destino. E aí nós não compreendemos que, por vezes, o primeiro contato com aquela pessoa não é um contato muito amistoso, agradável, mas só nessas situações. A gente não entende. É muito importante, nós temos uma outra situação que Jesus nos ensinou.
A parábola das crianças. Nas bem-aventuranças, lá, bem-vindos os puros de coração no nosso Evangelho. Acho que é o capítulo 8 por ali, 7. Então, Jesus, ele quando nos diz que aqueles que tiverem o coração à semelhança de o coração de uma criança terá o reino dos céus, ele está nos dizendo e nos ensinando que quando nós tivermos a pureza infantil, nós não emitiremos essas ondas de pensamento tristes. Antônio, aqui dentro está todo mundo rindo pelo olhar agora. Então, os olhos estão bonitos, né? Já mudaram, não é? Porque eles estão cuidando dos pensamentos. Já está começando a mudar. Então, esse pensamento que à beira, que se assemelha a um pensamento de criança, essa pureza infantil, agora com essa pureza, pensem em alguém em casa. Pensem. Os que estão em casa, mesma coisa. Pensem em alguém. Familiar, um parente, longe. Essas emanações estão chegando nesse familiar. Queres continuar? Não, só para passar assim, porque nossas atitudes e atos criam atitudes e atos opostos ou similares. Não é isso, José? Exatamente. Então, gente, se pensamento é fermento espiritual, o que o Gilson comentou e o que o Antônio falou sobre o abraço são absolutamente verdadeiros. Se nós temos no pensamento um gerador de hábitos, de atitude, que governam as nossas palavras, e nós hoje não podemos, em razão do distanciamento, do mal que aflige a humanidade, né? Expressar o nosso sentimento através do abraço, que a gente faça de outra forma, de outra maneira, com palavras, com pensamentos, dentro de uma visão cristã, né? Dentro de uma visão amável, caridosa, porque aí nós estamos sendo o fermento bom, aquele que vai levedar. Supondo, por exemplo, se eu por algum motivo não esteja contente com o colega Antônio, e aqui eu estiver mentalmente duelando com ele, de que ele está enganado, algo assim, sem ele perceber, ele sente a minha vibração e ele responde à altura, conforme ele disse. Toda ação tem uma reação. Então, o genitor, ou a genitora, o pai ou a mãe, com um filho adulto em casa, ou adolescente, que deseja realmente auxiliar seu filho, primeiro, quem tem mais dá para quem tem menos. Esse pai, essa mãe, esse responsável, ele deve procurar se acalmar. Primeiro acalme-se. Acalma o coração. Afaste de si aquela dor, aquela angústia, aquela mágoa. O exemplo que estou dando é um só, mas as possibilidades abrem 1000 possibilidades, 1000 vezes, a partir desta ilação. Então, primeiro acalmem-se quando desejarem dialogar com alguém que nós tenhamos problemas. A partir daí, quem sabe até mesmo pensar em Jesus, aqueles que tiverem fé. E tenho certeza que será um diálogo diferente, diálogo amistoso, diferente em todos os sentidos. Nós estamos falando tudo isso aqui agora, e eu estava lembrando aqui com os meus botões que tudo isso é o pensamento, né? A força que tem o nosso pensamento. Quando a gente começa a ter uma doença, por exemplo, dá um exemplo bem específico da doença do século, que é a depressão.
A gente sempre procura saber a origem daquilo, para pegar lá na origem, descobrir, para poder sanar o trabalho. gatilho. E poder sanar em cima da origem. Porque a depressão faz casa. Quando faz casa, tem que eliminar aquela casa. Como vai fazer? Às vezes tomando remédio, tomando passes, assistindo bons filmes, assistindo palestras espíritas ou outros tipos de palestra. Buscar a origem disso tudo. Porque dali vai surgir um novo pensamento. Bom, esse pensamento eu apaguei. Esse eu consegui tirar. E se eu apagar esse pensamento negativo, ruim, que traz a depressão, eu vou criar novos pensamentos que vão dar, será o germe das boas ações depois. A germe do bem. Nós temos, gente, procurar sempre o bem. Eu sei que o mal está cheio por aí, eu sei. Nós sabemos disso. O mal, por exemplo, a culpa que nós sentimos com um fato acontecido, a perda de um ente querido. E às vezes aquilo gera uma culpa em nós muito grande. E a culpa não faz bem para ninguém, faz um mal muito grande. Ninguém precisa sentir culpa de nada. Não existem culpas, existem só responsabilidades. Com certeza. Então, achei que não estava funcionando o teu microfone. Então, mesmo que o assunto seja o pensamento, como fermento espiritual, muito bem abordado pelos meus colegas de bancada, aquilo que está no pensamento tem uma origem, meus queridos. Está no coração de cada um de nós. É o coração que faz com que nós tenhamos bons ou maus pensamentos. É o nosso coração, é o nosso íntimo que gera, que estimula o que o pensamento vai fazer. Então, que tenhamos um coração bom. Que tenhamos um coração bom e nos esforcemos regenerando, se não for do nosso agrado, para que possamos formar um fermento espiritual que, espalhado, leveda muita coisa boa entre aqueles que nos cercam. Então, como eu iniciei a minha fala também com a parábola de Jesus, que ele ensina a termos um coração a semelhança do coração de uma criança, o que o Jussi coloca é de que o pensamento vai projetar o que a gente sente no coração. Uma criança, prestemos atenção numa criança de tenra idade. Ela ainda não tem as maldades de um adulto. Ela não aprendeu isso ainda. No coração infantil, foi esse o ensinamento de Jesus. Existe só pureza. Observemos as crianças. E não faltará crianças para nós observar, mas que nós possamos imitá-las num primeiro momento. É treinamento. É importante que a gente treine. A mente, o coração tem que ser treinado. À medida que nós vamos observando nossos pequenos, a forma carinhosa, amorosa, que eles entabulam um diálogo para conosco. Quando eles nos abraçam, quando a gente está bravo, e aí a gente amolece. Nós necessitamos copiar os nossos pequenos, voltarmos a sermos crianças por alguns instantes. Certo, gente? Pensemos nisso. Enquanto nós preparamos para o encerramento, o irmão Jussi vai fazer a prece final, onde será feito o passe. O pessoal que está aqui hoje conosco, e o pessoal que está em casa nos assistindo também nesse momento, olhe para os lados. Olhe para o lado, quem estiver do seu lado, já que não pode abraçar, abana. Dá uma abanadinha assim, para ver quem está ali. Uma abana. Isso aí é importante, a gente ter esse contato visual, pelo menos, aqui, que é muito importante. Irmão Jussi. Então, gente, viu como o Antônio achou um substituto para o abraço? Não tem jeito. Fazer o bem, gostar, amparar, amar, perdoar, tolerar, atender, não é meta, é tarefa, é para hoje, todos nós podemos. Agora,
cada um e todos, aqui e em seus lares, se preparem, porque esta oração tem a natureza de aglutinação fluídica energética. É um passe, desce do alto, eflúvios em nome de Jesus, trazidos por estas falanges benfazejas que operam neste hospital de almas, em que os médiuns encarnados servem de apoio. Relaxem vossas cadeiras, limpem as vossas mentes, deixem espaço nos vossos corpos para a ação desses espíritos amigos que, em nome de Jesus, vêm atuar sobre todos nós. Quem estiver com dores, põe a mão no local, se puder. Quem estiver sofrendo, pense no Cristo que morreu por todos nós. Quem estiver aflito, entregue para Deus a sua aflição e peça forças para suportá-la. Quem estiver infeliz, renove sua fé no Pai bondoso e na certeza da sua felicidade futura. Com muita humildade, erga os olhos da alma e peça ao Mestre Jesus que permita que neste momento possamos ser visitados fluidicamente por esses espíritos benfeitores, se derramando sobre todos nós, sobre as nossas dores, nossos males, nossas deficiências do corpo e do espírito. Que seja feita sempre a Tua vontade, Pai, porque sabes mais de nós do que nós mesmos. Mas permita, se possível, que as nossas mentes sejam iluminadas, nossos caminhos fortalecidos, que tenhamos mais coragem, mais fé. Nos curem se for da Tua vontade, Senhor. Obrigado por tudo. Que possamos entender e aplicar esses ensinamentos renovadores que foram nos trazidos, a fim de que possamos merecer a bondade e a misericórdia Tua e do Mestre Jesus, que caem sobre nós todos os dias de nossa vida. Que assim seja. A morte não é nada. Eu apenas passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dei o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela,
como sempre.